Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu li esses dias uma frase do Guimarães Rosa que diz assim: sofra depressa, que é para as alegrias novas poderem vir. E eu achei que isso tem muito a ver com um tipo de pensamento que eu trago aqui nos vídeos, né? Que eu aprendi muito com o Osho, a Gisela Valim e com todas as pessoas com quais eu vi conteúdo de autoconhecimento. Também, quanto mais eu medito, quanto mais eu me autoconheço, mais eu vou vendo que isso é real, né? E eu até fiz um Reels esses dias sobre isso. Sempre quando a gente está num momento bom, existe uma vozinha dentro da nossa cabeça, ou um sentimento na gente, vigente o tempo todo, que diz que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode se alegrar muito, que a gente não pode rir muito, que a gente sempre tem que estar ali tendo cautela o tempo todo, porque no depois, né, da calmaria vem a tempestade, a gente tem que ter cuidado, e as coisas não são fáceis, então a gente tem que ficar ali sempre alerta, sempre tenso, porque a qualquer momento pode vir algo e pode acabar com a nossa felicidade. Então, até nesse Reels eu falo disso, que a gente, quando está numa situação boa, a gente tende a esperar coisas ruins, porque a gente entende, né, que aqueles momentos bons são passageiros. Só que quando se trata de momentos ruins, o nosso posicionamento é o contrário. A gente não lembra que esse sofrimento que a gente está passando é temporário. A gente não pensa que o desafio, que o problema ao qual a gente está ali experienciando naquele momento é passageiro. Ao contrário, a gente acha que ele é eterno, a gente aumenta o problema, a gente acha que é o fim do mundo. E aí a gente acha que a gente vai sofrer aquele problema eternamente. E nessa frase, né, do Guimarães Rosa, pelo menos até onde eu sei que é dele, até onde tinha lá as fontes, fala pra gente sofrer depressa, para que as coisas boas possam vir. E é muito daquele entendimento da diferença entre sofrimento e dor. Né? Eu já até fiz vídeos sobre isso aqui no canal, onde eu diferencio o que é dor, o que é sofrimento. E aí a dor, ela é uma coisa real, ela é algo que existe de fato, e é uma coisa que a gente vai ter que encarar nesse plano, nessa existência, nessa vida. Mas o sofrimento, ele não é real, ele não é necessário. O sofrimento, ele é o cultivo, ele é o apego à dor. Então você pode estar assim sofrendo uma dor, você pode estar assim tendo uma dor que é real, seja emocional, seja física, mas você pode realmente estar em dor. E aí, o que vai depender se essa dor ela vai conseguir passar ou se ela vai continuar na sua vida por muito tempo, vai depender da forma como você reage a essa dor. Se você se apega, se você cultiva essa dor então depois ela se torna um sofrimento. E aí o sofrimento, como ele não é algo real, você pode prolongar ele ao infinito. Pode acontecer um problema na sua vida hoje e você se apegar a essa dor desse problema que realmente existiu. Então você continua sofrendo por esse problema anos da sua vida, sendo que o problema já foi embora. Mas na sua própria mente você pode ficar apegado a esse problema, apegado a essa dor. Então você vai cultivando essa dor eternamente. Então a gente vai entendendo, gente, que a vida ela é cíclica, que ela tem altos, ela tem baixos. Tem momentos onde a gente está em cima, tem momentos onde a gente está embaixo. Tem momentos onde a gente está muito certo das coisas que a gente quer fazer. Já existem momentos onde a gente se sente extremamente perdido, onde a gente sente que temos que entrar em novos caminhos, porque a vida ela é feita disso. A gente passa a vida inteira buscando uma segurança que a vida nunca vai conseguir trazer para gente. O Osho ele fala muito isso nos seus pensamentos,
que a insegurança ela faz parte da vida e aí está a beleza da vida. Isso não quer dizer que você não vá querer, de uma certa forma, se prevenir sobre o futuro, fazer uma administração do seu dinheiro ou fazer planos para você não ficar à deriva. Isso não quer dizer que você não vai querer ter um trabalho que você saiba que no mês que vem ele vai te dar um retorno, ou você fazer algo que você saiba que vai te trazer um retorno posteriormente. Isso não quer dizer que você vai fugir totalmente da segurança. Mas muitas vezes a gente quer controlar tudo e a gente quer forçar uma segurança na vida a qual ela não tem. A gente quer que a vida viva em monotonia. A gente quer que a vida sempre esteja no alto. Mas como se diz, por exemplo, naquela lei hermética da polaridade, tudo tem dois polos. E como a gente vê na lei do ritmo, tudo vai para um polo e depois vai para o outro, né? Eu até tenho uma playlist aqui no canal sobre as leis herméticas, né? Eu até não é desse canal, mas eu até aconselho vocês a verem esses vídeos, ajuda muito ao entendimento. Ou então vocês darem um Google, vocês pesquisarem um pouco sobre essas leis, é muito interessante. Então, na lei do ritmo, tudo sempre se transforma no seu oposto, né? É como o Jung dizia. Então, no momento você está no momento bom da sua vida, o pêndulo ele vai virar. Ele vai para outra polaridade. Às vezes você vai ganhar algo na sua vida, em contrapartida você vai ter que perder algo. Não necessariamente, mas às vezes acontece. E aí é claro, gente, que às vezes a gente está tão acostumado a uma vida rítmica, né, que o tempo todo faz a gente ficar alegre e depois frustra a gente, que a gente, por defesa, pode começar a ficar meio mal gostoso da vida. Pode ser que a gente fique um pouco pessimista demais, um pouco desanimado demais. Porque a gente olha para a realidade e a gente fala assim, melhor não me alegrar, porque daqui a pouco eu vou me frustrar, daqui a pouco eu vou me decepcionar. Porque a vida é assim. Só que a questão, gente, é que a vida não é assim para que a gente fique triste. Essa é uma característica inata da vida para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente evolua. E para que a gente consiga, né, entender os dois polos. Para que a gente consiga vivenciar as duas coisas. Para que a gente crie resiliência, para que a gente crie maturidade emocional. Então, se a vida fosse só boa, a gente não ia cultivar resiliência, a gente não ia cultivar paz de espírito. É muito fácil ter paz quando não tem nada acontecendo. Aliás, a gente acha que está em paz. Na verdade, a paz só existe, você só percebe que você consegue ficar em paz, criar um treino de paz interior. Você só sabe que você tem mais maturidade emocional, tem resiliência, quando você passa por uma situação adversa, quando você vai para o outro polo. Então, por mais que a vida ela tenha esses ritmos, e por mais que às vezes possa ser um pêndulo a nossa vida, ela tenha altos e baixos, não é para a gente se depreciar, é para a gente aprender com esses momentos de ruptura, esses momentos de luto, esses momentos de dor. Assim a gente vai aprendendo com o tempo a aceitar esses momentos e não a viver o tempo todo rejeitando eles. Quando acontece alguma dor na nossa vida, é muito comum que a gente rejeite essa dor. E, infelizmente, por causa da nossa própria rejeição perante essa situação acaba tendo um poder muito maior na nossa vida. E talvez ela se prolongue por vários anos, por vários meses, por vários anos, por muito tempo, por causa da nossa rejeição. Mas quando a gente aprende a aceitar a dor, aceitar o outro lado da vida, isso não quer dizer que a gente vai cultivar, que a gente vai viver depressivo, a gente vai viver pessimista. A pessoa que ela vive depressiva, pessimista, que ela sempre foca no mal, não é porque ela lida bem com o lado ruim, com o lado baixo, com o outro polo. Ao contrário, ela não lida bem, por isso ela fica triste, por isso ela fica desmotivada. A pessoa que ela lida bem com os percalços, com as adversidades da vida, ela é uma pessoa que, por maior que seja a dificuldade,
ela vai conseguir ela consegue ir criando ao longo do tempo e ao longo do qual ela se autoconhece uma felicidade, uma paz interior. Então ela pode sim ficar triste, ela pode sim viver o luto, mas ela sabe que ela tem recursos para lidar e que aquilo não é o fim do mundo. Então quando a pessoa ela rejeita a dor, ela rejeita, né, o baixo da vida, ela rejeita esses momentos de insegurança, esses momentos onde algumas dores aparecem, alguns desconfortos aparecem. Essa pessoa, ela acaba dando poder demais a esses momentos. E aí o que acontece é que ela vive a vida em sofrimento. Aquela dor que poderia ser vivida durante um período e depois pudesse ser curada, ela transforma aquela dor em um cultivo, em um sofrimento. E aquela dor se estende, porque ela procurou se apegar, procurou dar poder àquela dor. E por isso ela continua. Aquela questão que muitas vezes podia já ter sido curada, ela continua prolongando. Então é muito interessante que a gente não caia nessa história de ficar esperando o mal, de ficar esperando algo que vai vir e vai acabar com a nossa felicidade. Porque da mesma forma que talvez as situações boas sejam passageiras, as situações que a gente dita como ruins, como dolorosas, também passam. Se uma é passageira, a outra também obrigatoriamente tem que ser passageira, porque são dois polos de uma mesma coisa. Então, quando a gente fala que as coisas boas são passageiras, mas que as coisas ruins são eternas, a gente está com um olhar equivocado sobre as coisas. Porque para um poder ser passageiro, o outro também tem que ser passageiro. E isso não significa você viver numa postura de monotonia, você viver numa postura de desanimação, você procurar não fazer nada, cruzar os braços e entrar numa postura de conformidade. Mas é você entrar na aceitação. É você entender que tem coisas que você não pode controlar. E aí, você não podendo controlar essas coisas, o que te resta é ou rejeitar essa situação e continuar dando poder para ela, ou então aceitar aquela situação e passar por ela um período que for necessário. E aí, depois que esse período necessário passar, você já tem certeza que aquilo vai passar e que você não vai mais sentir os resquícios daquilo. A gente vive querendo fugir da dor o tempo inteiro. E é exatamente por a gente querer fugir o tempo todo, por a gente estar nessa postura de fuga, é que a gente vai colecionando sofrimentos ao longo da nossa própria vida. Se a gente tivesse aceitação de lidar com frustrações, lidar com a dor, muitos dos nossos sofrimentos nem existiriam. Porque a gente ia passar por aquela dor no momento necessário, ia viver o luto, ia chorar, ia ficar triste. Mas assim a gente já está presente o suficiente e a gente ia se permitir viver aquelas situações, não sendo necessário que ficassem resquícios dessas situações na gente. Eu vou até ler um trecho aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Embora seja espiritualista, não seja somente espírita. Ultimamente tenho lido bastante literatura espírita. E para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando com outras palavras, eu cheguei a ler um trecho uma vez que cabe muito aqui com esse nosso papo de ter que lidar com o outro lado da vida, de ter que lidar com o mal, com a polaridade, com as polaridades, né? Com a dualidade do mundo. Então, um trecho aqui, bem no comecinho, ele está diferenciando os mundos, né, os planetas, a evolução deles, como é caracterizado cada um dos planetas e cada um das qualidades, cada um dos aspectos de cada planeta em cada estado evolutivo. Bem aqui no comecinho do livro. E aí tem uma parte que ele fala assim, ele estava explicando os mundos superiores, né, e uma parte ele começa falando assim: no vosso, ou seja, no vosso planeta, no nosso planeta, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender.
Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só ha experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer um de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Eu quis ler só esse trecho aqui, que é pequeno, mas tem um ensinamento aqui que a gente vê quando a gente vai estudando lei hermética, que a gente vai estudando também os planos de existência, enfim, o mundo espiritual, a gente vai encontrando coerência entre vários ensinamentos de várias culturas e vários tipos de abordagem, a gente vai vendo que tem uma similaridade entre elas. Então, gente, o que significa isso que eu acabei de ler aqui? No mundo onde a gente está, o contraste ele é necessário para que a gente aprenda. Para a gente conseguir, e isso só acontece exatamente porque a gente ainda está muito no estágio inicial como espírito, porque a gente ainda está aprendendo, e a gente ainda tem muito a aprender, porque a gente ainda é muito imaturo. É necessário para a gente, muitas vezes, que a gente tenha o polo oposto, que a gente experiencie o contraste, para que a gente consiga valorizar o outro lado. É tal daquela história que só valoriza quando perde. Isso é verdade até certo ponto, pelo menos no meu ponto de vista. A pessoa que valoriza quando perde, ela só valoriza quando perde porque ela ainda não está num nível de consciência, numa evolução, numa maturidade que a possibilite enxergar a beleza das coisas sem ter que necessariamente enxergar a feiura. Ou seja, essa pessoa, ela só valoriza mesmo quando perde, porque no nível que ela compreende, no nível de consciência que ela está, esse é o único jeito dela perceber o lado luz, as qualidades de algo. Então, se ela não perdesse, ela não conseguiria valorizar. Então, se tudo fosse lindo, bonito e maravilhoso para essa pessoa, ela não ia conseguir enxergar a beleza. Porém, a gente sabe que não são todas as pessoas que são assim. Não necessariamente todas as pessoas precisam perder algo para que elas as valorizem. Quando a gente vai aprendendo sobre autoconhecimento, sobre foco na luz, sobre foco no bem, sobre otimismo, o que a gente vai aprendendo, gente, é que quanto mais a gente foca no bem, no belo, quanto mais a gente procura olhar para essas coisas, menos a gente vai precisar ter conteúdos, ter contrastes, ter o polo oposto ali para que a gente valorize aquilo. Então você aprende, é claro que no nível que a gente ainda está, é claro que a gente valoriza muito mais a saúde quando a gente passa por uma gripe, quando a gente fica doente. Mas você não precisa necessariamente passar por uma doença para que você valorize a saúde. Você não necessariamente precisa da perda para que você valorize os bens, as coisas que você tem. E eu não estou falando aqui só de coisas materiais, mas de bens espirituais, de companhias, de amores. Você não necessariamente precisa do oposto para aprender. Talvez você só precise porque ainda no nível que você está, ou no nível que todos nós estamos, a gente ainda precisa de um contraste para aprender a valorizar o outro polo. Então, através da dor, a gente valoriza a alegria, a gente valoriza o prazer. Através das situações tristes, a gente aprende a valorizar as situações felizes. Através da doença, a gente aprende a valorizar a saúde. Através das lágrimas de tristeza, a gente aprende a valorizar as gargalhadas. E isso somente por causa do nosso nível de imaturidade. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, se autoconhecendo, a gente vai aprendendo a valorizar as coisas boas sem precisar que coisas ruins aconteçam.
E isso, por causa do mundo que a gente ainda vive, não quer dizer que a gente vai deixar de passar por situações adversas, por situações desagradáveis, desconfortáveis. A gente vai continuar passando. Só que o muito interessante é que quando você passa a não precisar mais do polo oposto para valorizar aquilo que você tem na sua vida, você percebe que até mesmo quando algo ruim acontece, você consegue enxergar a luz daquilo. E enxergando a luz daquilo, você deixa de viver a sua vida em polos. Você aprende a seguir o fluxo da vida e entender através da lei da polaridade que mesmo quando o pêndulo está do lado ruim, que mesmo quando a vida está no baixo, aquilo é uma oportunidade de você aprender, de você evoluir e de você enxergar o belo e o bom naquilo. Então, quando acontece uma situação de adversidade, de dor, de luto, nessas situações, se você tiver olhos de ver, né? Se você tiver ouvidos de ouvir, se você tiver presença, consciência, você vai conseguir focar na luz dessas situações e aí você não vai mais viver a sua vida num pêndulo excessivo. Você já não vai mais viver em polos extremos. Você já não mais vai viver uma euforia extrema para depois viver uma tristeza imensa. Você vai aprender a ajustar, a se equilibrar emocionalmente. E aí você para de viver tanto nos altos e baixos. Você para de viver as coisas com tanta intensidade e você vai vivendo aquilo que a gente chama de caminho do meio, vivendo a viver no equilíbrio. Porque sempre que você está num polo, você vai obrigatoriamente viver no outro. Então, quando você vive a alegria negando a dor, quando você vive o prazer negando a dor, você vai ter que viver a dor negando o prazer. Quando você vive as situações boas da sua vida, ignorando as situações ruins, você vai ter que viver as coisas ruins ignorando as coisas boas. Mas quando na sua vida você aprende a integrar essas duas polaridades, você não precisa mais viver só uma. Você aprende a que na luz existe sim coisas ruins que a gente pode melhorar, que a gente pode lapidar, mas que nas coisas ruins a gente tem coisas que a gente pode agradecer, que a gente pode focar de bem, que a gente pode focar no bem. Existe aprendizado, existe luz, existem coisas boas. Mas isso é um aprendizado que a gente só vai tendo com autoconhecimento, com treino, com resiliência. E esse treino a gente só vai tendo quando a gente realmente passa por essas situações de adversidade, de dor, de luto. Só assim que a gente aprende a valorizar as coisas sem ficar precisando do polo oposto. Talvez nesse momento você ainda precise passar por situações para aprender a valorizar as coisas que são realmente importantes. Então, esse vídeo aqui é um apelo para você começar a perceber as coisas que você tem, as coisas que você é privilegiado na sua vida, que muitos não têm, para você parar de reclamar sobre essas coisas que você não tem e você começar a valorizar aquilo que você tem. Para você não ter que ficar o tempo todo vivendo na perda, vivendo contraste, vivendo ruim, o mal, para que você possa valorizar as coisas que realmente importam na sua vida. Então a gente vai aprendendo a focar na luz, a ter um otimismo perante a vida. Nesse momento a gente deixa de cultivar a dor e a transformá-la em um sofrimento. A gente deixa de ter um olhar depressivo perante a vida, um olhar excessivamente pessimista, porque a gente entende que até mesmo a dor, o sofrimento, que até mesmo a dor, que até mesmo as situações desconfortáveis, elas são passageiras e também nelas a gente consegue enxergar a luz e também consegue aproveitá-las. E aí a gente consegue se permitir viver as situações alegres na nossa vida com entrega e com presença, porque a gente não tem mais medo de que aquilo acabe, porque a gente sabe que a única coisa que realmente tem poder na nossa vida é o nosso olhar. Então, se você olha para a situação com muito pesar, com muita gravidade, aquilo será uma situação grave. Mas se você consegue ter um olhar de leveza para aquela situação te afeta menos. Então, assim, você não fica mais com tanto medo de perder sua alegria, sua felicidade, porque você entende que a sua alegria e sua felicidade não dependem de situações externas, mas é um treino diário e constante
que você faz internamente dentro de você. E aí você vai vivendo no equilíbrio, no caminho do meio. Você para de pender para os polos. Você para de estar uma hora bem, uma hora mal. E você aprende a entrar no seu próprio eixo. Porque ao contrário de você se basear em situações externas para estar bem, você está bem, independente de qual situação esteja aparecendo na sua vida. Então, quando você estiver numa situação boa e você começar a ficar com medo de que algo ruim aconteça e tire sua felicidade, entenda que mesmo que apareça essa coisa, se permita viver essa felicidade. E quando essa coisa ruim chegar, porque talvez chegue, porque faz parte da vida a insegurança, também aproveite essa coisa, viva com intensidade, não queira fugir dela. Quando a gente foge da dor, a gente também foge do prazer. Então, se você vive fugindo de situações desconfortáveis, quando situações boas aparecerem, você também vai ter que fugir. Você também não vai conseguir aproveitar, não vai conseguir se entregar para essas situações. Em contrapartida, você não precisa ficar mais em situações ruins com aquele olhar tão pessimista, cultivando o sofrimento e sofrendo eternamente, intensamente. Você pode agora focar na luz e realmente focar e valorizar as coisas que realmente importam. Mas isso você só vai conseguir se você abrir os seus olhos, abrir a sua cabeça e realmente procurar se autoconhecer e realmente olhar as coisas de outra maneira. Se alguma situação aparecer na sua vida de dor, sofra depressa, para que alegrias novas possam acontecer, para que alegrias novas possam chegar. Você pensando, vendo a vida dessa maneira, você vai vendo como a vida é temporária, volátil, e que às vezes não tem muita necessidade, nem é muito útil, os momentos onde a gente sofre intensamente sobre aquela situação, porque a gente entende que aquilo é passageiro e aquilo passa. E que o que vai ficar é o aprendizado, e que aquilo vai nos tornar pessoas mais resilientes, mais fortes. E aí a gente não precisa, sempre que um sofrimento chegar na nossa vida, uma dor chegar na nossa vida, a gente sofrer e chorar. Que a gente pode aceitar aquela situação. E cada vez mais, através da resiliência, aquilo vai nos afetando menos. Porque a gente vai aprendendo a criar maturidade emocional e a gente vai se autoconhecendo cada vez mais. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha tocado o coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço o feedback de vocês, o carinho de vocês, a atenção de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.